Nessa parte vamos estar apresentando então os resultados das discussões. Muita atenção porque é uma parte que muita gente se confunde. Então, se possível, nessa parte coloque os gráficos que você fez, devidamente feitos as legendas, os eixos devidamente identificados e assim por diante. Também é importante, quando você puder, usar para isso programas gráficos, como o Word, Excel. Se você não sabe mexer nesses programas, você pode procurar por tutoriais na internet. Existem ótimos vídeos e textos ensinando a usar diversos tipos de programas. Mas se você não sabe fazer o gráfico usando um programa, não tem problema. Você pode fazer a mão livre no papel log ou no papel milimetrado e colocar o gráfico na parte dos anexos. É muito importante que você jamais coloque uma tabela ou um gráfico ou uma equação de uma forma solta, sem antes introduzir o que você quer apresentar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Então vamos supor que você queira apresentar essa tabela daqui com a velocidade média. Então jamais coloque ela no texto sem a devida apresentação. Como seria essa apresentação? Uma frase como essa daqui, ó. Com os valores do deslocamento e do intervalo de tempo, foi possível encontrar a velocidade média. Os resultados encontram-se na tabela 1. Então, perceba que o leitor já está devidamente identificado que ΔX é o deslocamento, ΔT é o intervalo de tempo e V médio é a velocidade média. Então, aqui você coloca na primeira coluna, então seria o ΔT, aqui o ΔX. É muito importante colocar as unidades e aqui a terceira coluna seria a velocidade média. O desvio também é colocado aqui nessa parte. E você tem na outra coluna o desvio percentual, que como a gente viu na outra aula, é o que nos dá uma informação mais clara se a medida foi boa ou se for ruim. Então, é muito importante mais uma vez você colocar aqui a legenda identificando o carro, no caso aqui que eu coloquei de 50 gramas, que eu estou supondo que existiu uma outra medida com um carro com a massa diferente. Perceba como eu também deixei bem claro aqui quem era cada quantidade, e contudo você já poderia ter feito isso na sua introdução teórica, né? Do deslocamento e do ΔT. Mas se você coloca aqui novamente, não tem problema, você só está apenas reforçando aquilo que você já tinha falado antes, só vai ficar mais claro para o leitor. Então, muito cuidado, jamais esqueça de colocar a legenda. Então, vamos supor que agora, depois da legenda, você vai colocar um gráfico. Então, para fazer essa transição, você tem que colocar mais uma frase. E além disso, jamais saia da tabela sem os devidos análises. Então, por exemplo, é necessário você interpretar agora a tabela que você fez com a frase desse tipo. De acordo com os dados da tabela 1, podemos perceber que a velocidade é praticamente constante. Então você percebe aqui nessa coluna que a velocidade foi praticamente constante. Isso também pode ser visto na figura 2. Então você colocaria uma figura que seria aí sim agora o gráfico, para deixar mais claro que realmente essa velocidade foi uma velocidade constante, porque está dando uma reta com inclinação praticamente zero. Aí você continuaria. Vemos ainda que o maior erro encontrado na medida foi igual a, no nosso caso, 5%. O que nos mostra que, então aí você vai dizer se a medida foi boa ou se foi ruim. Então perceba que é muito fácil você não se atrapalhar com isso, que é jamais coloque a tabela solta ou o gráfico solto. É importante definir o que você está usando e explicar o que foi usado. Então, fazendo isso, você verá como você terá mais facilidade de apresentar as suas discussões nessa parte. Então, o gráfico aqui, ó, você percebe que a barra vai tanto para cima como para baixo, porque aqui você tem que o desvio é mais ou menos. Então, tanto pode ser um erro para mais como para menos. E novamente aqui eu estou identificando esse gráfico. Então, a frase que eu coloquei foi gráfico da posição, no caso aqui seria da velocidade, versus o tempo para os dados da tabela 1. Então, a linha vermelha é um ajuste linear. Vejam como ficou claro aqui que essa linha vermelha é um ajuste linear. Então, jamais ligue os pontos. Isso é errado. O que você tem que fazer é colocar os pontos experimentais e colocar um ajuste a partir da equação teórica. Ou então colocar apenas uma linha e dizer que é um guia para os olhos. Então, é muito importante isso.
Deixe claro se a linha que você usou é apenas um guia para os olhos ou se você fez algum ajuste com a equação teórica. Aqui no nosso exemplo foi uma equação de uma reta. Então é muito importante, se você fez um ajuste linear, é interessante incluir no texto o resultado deste ajuste. Por exemplo, uma frase que você poderia fazer: a partir do ajuste linear dos valores obtidos na tabela 1, foi encontrada a seguinte equação para a velocidade. Então, que a velocidade média foi 1.630, mais ou menos 0,061 metros por segundo, o que está em ótimo acordo com o valor obtido anteriormente, se você compara aqui com o valor da tabela, né? Sempre em torno de 1,6, 1,5. Então no texto você já teria colocado também qual foi o valor médio dessa velocidade, assim como a gente já apresentou na outra videoaula, bem como a certeza estimada. E seria capaz então de comparar com o resultado calculado aqui pelo ajuste teórico. Então perceba como é importante comentar cada resultado. E além disso, note que não foi necessário colocar certos cálculos, como por exemplo da velocidade média explicitamente. Você só deve colocar os cálculos mais importantes e, se você já citou a fórmula, não é necessário fazer novamente a citação da mesma. Então, um erro comum seria colocar o seguinte: suponha que você está calculando a velocidade média e coloca aqui essas 5 linhas mostrando explicitamente cada divisão que foi feita. Então, obviamente, é redundante. Por quê? Uma vez que isso daqui já foi definido na introdução teórica, quando o leitor analisar sua tabela, diretamente ele vai saber que isso daqui foi obtido pela divisão dessas duas colunas. Então, é algo que já fica claro. Ok? Então, vamos só recapitular para a gente passar para a nossa outra parte, que é sobre a conclusão. Então, nessa parte jamais colocar tabelas e gráficos soltos, sem antes fazer a devida introdução do que vai ser apresentado e ao final da apresentação daquilo que você quis, fazer os devidos comentários, mostrando se o objetivo foi ou não alcançado. No nosso caso era se a velocidade seria ou não constante. E lembrar que mesmo se os erros foram grandes, procurar uma justificativa para dizer por que esses erros ocorreram. E perceba também que mesmo seja colocando uma tabela, um gráfico, ele torna muito mais expressivo aquilo que você estava querendo falar, aqui no nosso caso, que a velocidade era praticamente constante. Perceba também todas as devidas identificações que foi feita aqui nesse gráfico. Então encerramos aqui e vamos agora para a próxima parte, que é a parte da conclusão.